hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de biomas brasileiros e vamos falar do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Ele ocupa cerca de 25% do território nacional e está distribuído pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e ocupa algumas regiões de Mato Grosso, São Paulo, Piauí, Tocantins, Maranhão e Bahia. Esse bioma ele abriga uma grande quantidade de herbáceas, formando grandes campos, com maior ou menor presença de árvores e arbustos. Então, essa diferença, de presença de árvores e arbustos, dependendo do local, origina diferentes fisionomias da vegetação. Uma delas é o Campo Limpo, que é uma região sem árvores e com grande predominância de gramíneas. O Campo Sujo, que tem maior cobertura vegetal, então tem algumas árvores, alguns arbustos. E o Cerradão, que tem maior presença de árvores, e essa maior presença origina regiões como essa que vocês podem ver na imagem, que lembram até formações florestais. O Cerrado tem um fator muito interessante, que é a ocorrência natural de incêndios. Então, o fogo de origem natural, ele é um fator ecológico muito importante no Cerrado, que influencia o ciclo de vida de muitas espécies. Então, naturalmente, o fogo se inicia quando, no início da estação chuvosa, caem raios que originam focos de incêndio que se espalham muito rápido devido à vegetação seca desse bioma, já que ela vem ali de um longo período sem chuvas, que é natural no Cerrado. O incêndio natural, então, é muito importante porque ele faz a reciclagem de nutrientes do solo do Cerrado, porque ele ajuda a devolver os nutrientes que foram consumidos anteriormente. Dessa maneira, então, os animais e as plantas que vivem no Cerrado estão adaptados à ocorrência desse fogo de origem natural. Então, as árvores geralmente têm a casca muito grossa, como vocês podem ver aí na imagem, que são consumidas pelo fogo e evitam que o fogo chegue a regiões essenciais da planta. Então, ela não morre devido a esse processo de queima. Outras plantas conseguem rebrotar muito rapidamente, produzir flores e aí se reproduzir. Muitos animais, eles vivem em tocas profundas que protegem eles do fogo. Então, os incêndios naturais, eles não matam o cerrado, muito pelo contrário, ajudam o cerrado a continuar com a reprodução das suas plantas, dos animais, recicla os nutrientes do solo. O problema são os incêndios, os focos de incêndio de origem humana, incêndios criminosos, porque os animais e as plantas estão preparados para a ocorrência desse incêndio uma vez ao ano, no final da época seca. Agora, quando isso acontece frequentemente, eles não conseguem se recuperar, falando aqui das plantas, por exemplo, se recuperar das agressões sofridas e aí já sofrem outra. E aí essas plantas e esses animais começam a morrer em decorrência de incêndios criminosos. O clima do Cerrado é quente, com temperaturas que variam de 20 a 30 graus Celsius ao ano, e tem duas estações bem definidas: o inverno seco, com um período de seca rigoroso, e um verão bastante chuvoso. O solo do Cerrado é ácido e pobre em nutrientes. Então, essa talvez seja a maior característica relacionada à vegetação do Cerrado não ser uma formação florestal em sua totalidade. Além dessa característica de ser ácido e pobre em nutrientes, o solo do Cerrado também tem uma baixa capacidade de reter água em sua superfície. Então, depois das chuvas, a água ela penetra no solo, ela não fica na superfície. E aí ela alcança regiões muito profundas, aumentando o volume dos aquíferos. Então, por ser um solo com baixa fertilidade, o solo desse bioma foi por muito tempo um fator limitante para atividades agrícolas. Então, não via-se opção de plantar nessa região.
Mas com o aumento populacional, né, que aconteceu de forma muito rápida devido à mudança da capital do país ali para regiões de cerrado, essa terra começou a ser mais explorada. Então, novas tecnologias, novos fertilizantes e escolha de espécies vegetais que fossem mais adaptadas a essa região e a esse solo, tornou o solo do cerrado mais produtivo, o que ampliou as fronteiras, né, de pecuária, da agricultura, e levou à destruição de áreas originais de cerrado para dar espaço para pastos e lavouras. Então, levou o bioma cerrado a ser uma das regiões mais exploradas do país. Então, como eu falei para vocês, o cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e também é o segundo bioma do Brasil mais ameaçado e mais degradado. Então, cerca de 80% da área original do cerrado já foi alterada por atividades humanas. Seu desmatamento chega a 3 milhões de hectares por ano e ele é considerado um hotspot, igual à Mata Atlântica, porque é uma região com alto endemismo, então tem muitas espécies endêmicas que só acontecem aqui. Ao mesmo tempo, é um local com intensa degradação, então é muito afetada por atividades humanas, o que coloca esse bioma como um dos mais ameaçados do planeta. É importante ressaltar que a vegetação do cerrado, ela tem características que possibilitam sua sobrevivência ao clima seco, porque como existem duas épocas do ano e uma delas apresenta um período bastante rigoroso de seca, as plantas precisam evitar a perda de água excessiva. Então elas têm raízes muito profundas que conseguem atingir esses reservatórios subterrâneos de água, os aquíferos. As plantas têm a casca muito grossa para sobreviver ao incêndio, né, a maioria delas. Folhas espessas, né, folhas grossas também, que evita a perda de água através da transpiração. E algumas árvores perdem todas as suas folhas nas estações secas, para evitar a perda de água por essas folhas. Então, elas perdem as folhas, mas elas não morrem. Quando começa a chover, elas rebrotam. Espécies vegetais, podemos mencionar o piqui, a gabiroba, pitanga, ipê amarelo, carne de vaca, que tem a madeira muito utilizada, sucupira preta, que é analgésica e anti-inflamatória, capim-flecha e buriti, que os frutos são muito utilizados em doces. Espécies animais, podemos falar o tatu canastra, lobo-guará, tamanduá-bandeira, cachorro do mato vinagre, águia cinzenta e ema. Então, finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar nos nossos horários de aula ou de monitoria. Por hoje é só. Tchau!